Mensagens por Aidan Wilson Tozer. Ainda ele viverá. Isto pode parecer estranho, mas é um fato que a morte não é a pior coisa que pode acontecer a um cristão crente. Lembro-me da primeira vez que ouvi essa afirmação numa conversa tranquila com Harry Schumann, durante muitos anos presidente da Aliança Cristã e missionário internacional. Ele era um homem de Deus de fala mansa, mas enérgico, rico na sabedoria da palavra de Deus. Estávamos falando das sérias questões da vida e da morte. Quando tinha algo especialmente importante a dizer, o Dr. Schumann tinha um jeito incomum de abaixar a voz e inclinar um pouco a cabeça. Ainda posso vê-lo enquanto ele olhava por baixo de suas sobrancelhas desgrenhadas diretamente nos meus olhos. Lembre-se, Tozer, disse ele, a morte não é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Para o cristão, a morte é uma viagem ao mundo eterno, é uma vitória, um descanso, uma delícia. Tenho certeza de que meu pequeno sofrimento físico foi leve comparado ao de Paulo, mas sinto como Paulo, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 2:23. Por que estou aqui? Desde que o primeiro homem caído parou por tempo suficiente para pensar, os homens caídos têm feito estas perguntas: de onde vim? O que sou? Por que estou aqui? E para onde vou? As mentes mais nobres da raça têm lutado com estas questões sem sucesso. Se a resposta estivesse escondida em algum lugar como uma joia, ela certamente teria sido descoberta, pois as mentes mais penetrantes da raça humana a procuraram em toda parte na região da experiência humana. No entanto, as respostas permanecem tão seguramente escondidas como se não existissem. Por que o homem está perdido filosoficamente? Porque ele está perdido moral e espiritualmente. Ele não pode responder às perguntas que a vida apresenta ao seu intelecto porque a luz de Deus se apagou em sua alma. A terrível acusação que o Espírito Santo traz contra a humanidade é resumida contagem por contagem nos primeiros capítulos de Romanos, e a conduta de cada homem desde a história mais antiga registrada é evidência suficiente para sustentar a acusação. Fora das Escrituras, não temos nenhuma filosofia segura. Fora de Jesus Cristo, não temos verdadeiro conhecimento de Deus. Sem o Espírito vivificante, não temos capacidade de viver uma vida moralmente agradável a Deus. Rumo ao marco. É um dos truques mais antigos do diabo para desencorajar os crentes cristãos, fazendo-os olhar para trás e ver o que eram antes. Na verdade, é o inimigo das nossas almas que nos faz esquecer que nunca chegamos ao fim do amor de Deus. Ninguém progredirá com Deus até que os olhos se levantem para a fidelidade de Deus e paremos de olhar para nós mesmos. Todas as nossas instruções no Novo Testamento se somam à necessidade de olhar para frente com fé e não gastar nosso tempo olhando para trás ou apenas olhando para dentro. Irmãos, nosso Senhor é mais do que capaz de cuidar do nosso passado. Ele perdoa instantaneamente e perdoa completamente, e seu sangue nos torna dignos. A bondade de Deus é infinitamente mais maravilhosa do que jamais seremos capazes de compreender. Se a raiz da questão está em você e você nasceu de novo, Deus está preparado para começar com você onde você está. O lado superior da alma. É certamente uma realidade em nossos dias que muitos poucos homens e mulheres estão dispostos a manter o lado superior de suas almas aberto a Deus e a sua luz do céu. Você pode se perguntar sobre essa expressão como o lado superior da alma, mas acho que está de acordo com o ensino da Bíblia e certamente de acordo com toda a experiência cristã. O coração e a alma estão abertos a Deus na vida de algumas pessoas, mas certamente não em outras. Devemos estar conscientes de que o perdão do homem nem sempre é igual ao de Deus. Quando um homem comete um erro e precisa ser perdoado, a sombra ainda pode pairar sobre ele entre os seus semelhantes. Mas quando Deus perdoa, ele começa imediatamente uma nova página. Então, quando o diabo chega e diz: "E o passado dele?", Deus responde: "Que passado?
ele foi perdoado. Agora, acho que esse tipo de perdão, justificação e aceitação de Deus depende da disposição da pessoa em manter o lado superior da alma aberto a Deus e a sua graça salvadora. Assim diz o Senhor. Numa época em que tudo no mundo parece estar relacionado à vaidade, Deus depende de seus filhos crentes para demonstrar que Ele é a grande realidade, que somos feitos por Deus e para Ele. A resposta à pergunta, de onde eu vim, nunca poderá ser melhor respondida do que pela mãe cristã que diz ao seu filho: Deus criou você. O grande acervo de conhecimento do mundo de hoje não pode melhorar essa resposta simples. O cientista pode contar-nos os segredos de como a matéria funciona, mas a origem da matéria reside num profundo silêncio, recusando-se a dar uma resposta à pergunta do homem. É importante que os crentes cristãos sejam capazes de permanecer firmes e positivos nesta declaração, assim diz o Senhor. A nossa principal tarefa não é discutir ou persuadir a nossa geração. Com a nossa declaração positiva da palavra e revelação de Deus, tornamos Deus responsável pelo resultado. Ninguém pode saber o suficiente para ir além disso. Lágrimas de alegria. Não precisamos ter medo de uma visitação genuína do Espírito de Deus. Blaise Pascal, o famoso cientista e filósofo francês do século XVII, experimentou durante a sua vida um encontro pessoal e avassalador com Deus que mudou a sua vida. Aqueles que o assistiram em sua morte encontraram um papel gasto e amassado em suas roupas perto de seu coração. Aparentemente um lembrete do que ele sentiu e percebeu na própria presença de Deus. Na caligrafia do próprio Pascal estava escrito: das 10:30 da noite até cerca de meia-noite depois do fogo. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não o Deus dos filósofos ou dos sábios, o Deus de Jesus Cristo que só pode ser conhecido nos caminhos do Evangelho. Segurança, sentimento, paz, alegria, lágrimas de alegria. Amém. Seriam estas as expressões de um fanático, de um extremista? Não, foi a expressão estática de um homem submisso durante 2 horas impressionantes na presença de Deus. O atônito Pascal só conseguiu descrever a visitação em uma palavra: fogo. Amor espiritual. O coração humano pode amar o Jesus humano como pode amar o Lincoln humano, mas o amor espiritual de Jesus é algo totalmente diferente e infinitamente superior ao amor mais puro que o coração humano pode conhecer. Na verdade, não é possível amar Jesus corretamente exceto pelo Espírito Santo. Somente a terceira pessoa da Trindade pode amar a segunda pessoa de uma maneira agradável ao Pai. O amor espiritual de Jesus nada mais é do que o Espírito que ama Cristo, o Filho eterno, em nós. Cristo, segundo a carne, recebe muita atenção bajuladora dos liberais e dos modernistas. Mas o amor que não é o fluxo da habitação do Espírito Santo não é o verdadeiro amor espiritual e não pode ser aceitável a Deus. Não honramos a Cristo quando nada mais fazemos do que dar-lhe o melhor do nosso amor humano. Embora o amemos mais do que amamos qualquer outro homem, ainda assim não é suficiente que ele simplesmente ganhe o primeiro lugar na competição com Sócrates ou Walt Whitman. Ele não é amado corretamente até que seja amado como o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus e o Espírito dentro de nós faça o amor. Há muita coisa nos círculos evangélicos atuais que ilustra a distinção que estamos apontando. Muitos protestos ruidosos de amor a Cristo deixam o coração perspicaz com a impressão de que são apenas metais que soam e símbolos que retinem. Inúmeras doces baladas de amor são cantadas a Jesus por pessoas que nunca conheceram a iluminação interior do Espírito Santo ou sentiram o choque que advém da verdadeira visão da poluição pecaminosa da natureza. Alguém está lá. Onde quer que a fé tenha provado ser real, ela inevitavelmente trouxe consigo um sentido do Deus presente. As Sagradas Escrituras possuem em grau acentuado este sentimento de encontro real com uma pessoa real. Os homens e mulheres da Bíblia conversaram com Deus. Eles falaram com Ele
e o ouviram falar em palavras que podiam entender. Com ele, eles conversaram de pessoa para pessoa, e uma sensação de realidade brilhante está em suas palavras e ações. Essa sensação de alguém ali encheu os membros da igreja cristã primitiva de permanente admiração. O deleite solene que aqueles primeiros discípulos conheceram surgiu diretamente da convicção de que havia um no meio deles. Eles estavam na própria presença de Deus. Este sentido de alguém torna a religião invulnerável a ataques críticos. Protege a mente contra o colapso sob o ataque do inimigo. Aqueles que adoram o Deus que está presente podem ignorar a objeção dos homens incrédulos. Face única. Também anseio pelas ternas misericórdias de Cristo que entre nós possa haver o seguinte: uma franqueza infantil. Eu adoro crianças por causa de sua franqueza incrivelmente bela. Eles olham para você e dizem as coisas mais simples. Se fossem um pouco mais velhos, corariam até a raiz dos cabelos, mas são total e completamente sinceros. Gosto de conversar com eles e fazer com que venham conversar comigo, porque com certeza me contarão coisas antes de partirem. Se você não quer que contem, não conte aos mais pequenos, porque eles simplesmente contam qualquer coisa. Eles não têm nada a esconder. Acredito que, com as limitações próprias da nossa idade adulta, deveríamos ser um lugar onde, espiritualmente, deveríamos ser tão sinceros que não haveria duplicidade nem desonestidade. Duplex é uma casa onde existe mais de uma moradia, são duas moradias. Duplicidade é a mesma coisa, significa dois. Judas Iscariotes, por exemplo, era a encarnação da duplicidade. Ele era tão astuto que nem mesmo os discípulos sabiam quem era o traidor. Eles disseram: Senhor, sou eu? E Jesus disse: aí está o homem. Quando ele mergulhar no prato, você o reconhecerá. Ele tinha que contar a eles. Este filho da perdição viveu com Jesus e seus 11 discípulos por 3 anos e os enganou tão completamente que eles não sabiam quem era o traidor quando chegou o confronto. Eles tinham que ter uma pequena placa para indicar. Essa foi a duplicidade mais engenhosa que conheço. Ele tinha 2 caras e podia mudar de rosto conforme a ocasião. Ele foi tão esperto na mudança que ninguém percebeu. Ele mostrou uma face a Jesus e seus discípulos e a outra aos inimigos de Jesus. Agora isso é duplicidade. Na comunhão cristã devemos ser um povo sem duplicidade. Cada um de nós tem apenas um rosto. Eu sei que se você tiver mais de um rosto para apresentar ao público, algo está terrivelmente errado. Um de seus rostos cairá sob um terrível julgamento de Deus. Devemos estar isentos de duplicidade, desonestidade e hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma antiga palavra grega usada para designar um ator no palco, alguém que fingia ser o que não era. Um hipócrita é um ator, alguém que está desempenhando um papel. Deterioração da religião. Isso é difícil para as pessoas enfrentarem. A religião deteriora-se tal como as frutas apodrecem e as pessoas envelhecem, apesar de tudo que tentam fazer nas farmácias. É inevitável envelhecermos, e o mesmo acontece com a religião. É inerente que começamos a deteriorar logo depois que Deus vem e nos abençoa. Veja o que aconteceu com Israel. Deus chamou Israel para fora do Egito, e o país começou a deteriorar-se antes de chegar ao Mar Vermelho. Então, ele deu-lhe um reavivamento, levando-o através do Mar Vermelho até o deserto. Mas Israel começou a degenerar antes de percorrer 32 quilômetros no deserto. Como resultado, as pessoas vagaram por 40 anos. Você pode acompanhar a história de Israel e ver a história dos reis. É uma história deprimente. Aqui está um homem. Ele viveu e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele teve um filho, e seu filho fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai fez antes dele. O status quo foi mantido.